Enche esse ambiente, enche este lugar. Declara isso dentro da sua casa aí, meu irmão. Te damos liberdade. Diga, Senhor, o Senhor tem liberdade aqui. Que caia o teu Espírito. Que o Espírito Santo do Senhor possa passear no seu quarto, na tua sala, na tua cozinha. Declare isso aí, meu irmão. Enche esse ambiente. Enche, Senhor. Enche este lugar. Que não haja espaço para o medo. Que não haja espaço para mais nada a não ser a tua presença. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos toda a liberdade, te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, avivamento é o que desejamos. Aviva-nos, Senhor. Clamamos por avivamento. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Vem derrama o teu Espírito. Nós te clamamos, vem derrama.
Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito. Glórias a Deus, aleluia. Aplausos ao Senhor, a digno de toda a glória, de toda a adoração. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, eu quero neste momento convidá-los a abrirem suas Bíblias, por favor, em primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Glórias a Deus. É o texto para a nossa meditação nesta noite. Você que está aí ligadinho conosco, né, nós já oramos, já adoramos, e agora vamos continuar adorando ao Senhor através da palavra dEle, né, através da sua palavra, que será ministrada em nossas vidas. Assim diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 2, de 1 ao 5. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Queridos, eu quero me ater com você no versículo 5, quando diz a Escritura que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Queridos, a vontade de Deus, o desejo do Senhor, como o versículo 4 diz, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, ou seja, que todos os homens sejam alcançados pela graça dEle. E Deus, na verdade, a Bíblia fala ainda em Romanos 5:8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o desejo de Deus é pela a graça dEle, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, é que todos os homens sejam salvos. O desejo de Deus é que todos os homens tenham um pleno conhecimento dEle, que tenham relacionamento com Ele. Deus não fez o homem para viver alienado dEle, não, pelo contrário. Deus criou o homem para que o homem pudesse ter relacionamento com Ele. Por falta de conhecimento de muitos, e isto acontecia comigo também, antes de conhecer o Evangelho, eu achava que Deus estava nos céus e eu estava aqui neste mundo
entregue à mão dos outros. Eu não imaginava que o Deus criador dos céus e da terra, porque por falta de conhecimento eu não tinha esse entendimento, que Deus se preocupava comigo, que Deus me amava e que Deus queria relacionar comigo. Eu só pude entender isso quando eu fui conhecer as Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e ela revela isso para nós. Então muitos hoje, por falta de conhecimento bíblico, vivem no mundo como se Deus estivesse muito distante dele, não se preocupando com ele. Quando, na verdade, o desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos, como diz a Escritura. A Bíblia fala ainda que diz assim: achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Todas as vezes que o homem procura Deus, todas as vezes que o homem reconhece que precisa de Deus, tá? Então Deus se aproxima dele. Deus nunca rejeita. Todas as vezes que nós nos aproximamos dele, Ele se deixa achar. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então todas as vezes que nós desejamos Deus, Ele se revela a nós. Veja bem, e o homem, na verdade, é por natureza um ser espiritual. Isso comprova pela sua busca, a busca que ele empreende sobre aquilo que é sobrenatural, né? E por ter nenhum conhecimento sobre o assunto, acaba procurando a Deus de uma maneira errada, como eu falei. Veja bem, o texto da palavra de Deus fala em Isaías capítulo 6, que Isaías, naquele dia, ele teve um encontro com Deus, né? Os olhos físicos dele teve uma visão esplendorosa da glória, da majestade de Deus. Então veja bem, agora eu pergunto, Isaías, ele estava vindo do sepultamento do seu primo rei Uzias. Então Isaías estava totalmente mal, né? Então ele entra no templo com o propósito de ver o que Deus ia fazer. Então quando ele se aproximou com integridade, com verdade no seu coração, Deus se revelou, se manifestou a ele. Eu creio que Isaías, antes desse acontecimento, ele deve ter ido muitas vezes ao templo, mas não como ele entrou naquele dia. Isso aconteceu comigo também. Muitas vezes eu fui à igreja para adorar a Deus a convite de alguém, mas não porque eu via que eu tinha uma necessidade de Deus. Eu ia ao culto, eu ia à igreja para atender, para ser educado a um homem, a uma pessoa que me convidou para ir. Amém, isso é importante, mas não é a motivação correta. Eu preciso estar indo em busca do verdadeiro Deus, daquilo, reconhecendo que Ele é Deus e que eu preciso dEle. O dia, então, que eu decidi ir à igreja, porque eu pensei e disse para mim, eu preciso me aproximar de Deus. E esse dia, eu comecei a buscar a Deus, e Ele se revelou à minha pessoa. Então eu creio, a Bíblia fala, ela não mente: achegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, querido, eu quero falar com você hoje sobre o tema: o único mediador, Senhor e Salvador. Não existe outro. A salvação, ela é por meio da graça de Deus mediante a fé. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz: pela graça de Deus, por meio da fé, sois salvos. Isto não vem de vós, vem de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então veja bem, a salvação é algo de graça. Na prática das boas obras e da religião, o homem tem buscado ser salvo, mas na verdade, segundo a Escritura, esses esforços são inúteis, eles não vão chegar a lugar nenhum. Os esforços de boas obras não vão apagar os seus pecados. A palavra de Deus fala, claro, que quem é salvo pratica boas obras. Se nós um dia fomos alcançados por Deus, devemos praticar as boas obras, mas as boas obras em si, elas não nos salvam, segundo a Escritura. Pela graça de Deus, Efésios capítulo 2, versículos 8 e versículo 9, diz: pela graça de Deus, por meio da fé, sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, querido, a salvação é de graça, é um dom gratuito, tá? Graça é um presente oferecido a nós gratuitamente por amor, um amor incondicional de Deus, tá?
Então veja bem, agora a fé, pela graça por meio da fé, preciso crer no que o Senhor Deus nos diz. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Eu creio que foi morto, crucificado na cruz por mim, mas que ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, para nos outorgar a vitória. Eu creio que Jesus morreu. Eu creio que ele desceu à tumba. Eu creio que ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que ele é o Filho de Deus vivo. Eu creio que ele está presente neste lugar. Eu creio que ele é meu Salvador, é o meu Redentor, é o meu Senhor. Você precisa crer, meu querido. Se você não crer em Jesus, você não será salvo. Me perdoe eu lhe dizer, não existe uma prepotência em mim, não. Me perdoe. Eu estou dizendo-lhe o que a palavra de Deus diz. São salvos por meio de Jesus, não por meio das obras. As obras devem ser praticadas, sim. Devemos fazer as boas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta, diz a palavra de Deus. Se eu digo que tenho fé em Deus, que eu creio em Jesus, mas eu não tenho obras, a minha fé de nada vale. Mas as obras não podem me salvar. Quem salvou-me foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? O sangue dele derramado na cruz do Calvário. O seu corpo dilacerado na cruz do Calvário. Isso sim me dá e outorga a vida eterna. E eu posso falar com propriedade, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou, William. Ele ressuscitou, querido. Dá um glória a Deus. Ele ressuscitou e vivo está. A tumba não pode detê-lo. Ele está vivo. Ele reina. Ele é Senhor. Existe somente um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Jesus de Nazaré. Ele é o mediador. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Não existe outro meio de ser salvo, querido. Me perdoe eu dizer para você. Esta é uma grande realidade. Só Jesus pode salvar. A Escritura diz em Romanos 4, versículo 12, que debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Em nenhum outro há salvação, diz lá em Romanos 4, 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Somente por Jesus de Nazaré. Somente por Ele, pelo Filho de Deus. Querido, veja bem, depois que Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, Ele ressuscitou. E Ele está vivo. Ele está vivo. Veja bem, como obter de Deus a salvação? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e colocar a nossa fé em Jesus Cristo como nosso único Salvador e Senhor. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há salvação, tá? A Bíblia fala em Romanos 10, versículo 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja bem, deixa eu falar para você. O único momento que você tem para resolver o seu futuro é enquanto você tem vida. Como diz a Escritura, se com a tua boca confessares que Ele é Senhor, e se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você só pode fazer isso enquanto você tem vida física. Porque depois que você descer a tumba, tu não tem boca mais para confessar e nem coração para crer. Então você precisa resolver o teu problema, é hoje, é agora. Não é amanhã, não é depois, é hoje. O momento é hoje, o Senhor está te chamando, é hoje. É hoje que o Senhor te chama. É hoje. Jesus nunca nos deu escolha para amanhã, ou para depois, para o mês que vem, ou para o ano que vem. É aqui, agora. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, pelo amor do Senhor, coloca a tua vida em ordem com Deus. Coloca a tua vida em ordem com Deus.
Nunca sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que vai nos acontecer. Tantas pessoas, por exemplo, tiveram as suas vidas ceifadas com Covid-19. Mas independente dessa enfermidade, dessa pandemia, quantas pessoas têm morrido diariamente de tantas outras coisas, de bala perdida, de câncer, de AIDS, de infarto, enfim, milhões de pessoas têm morrido diariamente. E a Bíblia fala o seguinte, Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Você não pode deixar para buscar a Deus a seu bel prazer. Eu volto a lhe dizer, o dia é hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor para a sua vida. Arrepender, querido, é dar meia volta na vida em direção a Jesus. Você está caminhando, você está andando pelos seus próprios caminhos, como diz lá em Isaías. Você está andando com seus próprios caminhos, na sua direção, na sua maneira de ser. Aí você precisa dar meia volta. Porque a Bíblia fala que o caminho do homem parece perfeito, mas conduz à perdição. Você precisa dar meia volta e olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e começar a andar com Ele. Andar de acordo com a vontade dEle para a sua vida. E esse caminhar com Jesus, meu amigo, é um caminhar ascendente. É ascendente. Você não vai na horizontal. Você vai assim, amém? Subindo. Andar com Deus. A Escritura diz, os vossos caminhos, diz o Senhor, não são os meus caminhos. Nem os vossos pensamentos são os meus pensamentos, diz o Senhor. Assim como os céus estão mais alto, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Isaías 55. Ande com Deus. Ande com Jesus. Ande com Jesus. O verso 9 fala de confessar a Jesus Cristo como Senhor. Isto é o mesmo que arrependimento. Isto quer dizer que uma pessoa precisa mudar de mestre. Qual tem sido o seu mestre até aqui? É o teu dinheiro? A tua inteligência, a tua sabedoria, a tua juventude, sua jovialidade, a sua saúde, o seu bom emprego? Quem tem sido o seu dinheiro? Quem tem comandado você até aqui? Você precisa mudar de mestre. Arrependimento é abandonar os seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mateus 4, versículo 17 ainda diz, desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então arrependimento é dar meia volta na sua vida em direção a Jesus e confessar a Ele como seu Salvador e Senhor. Sem arrependimento não há perdão, meu amigo. Fé significa um ato de confiar e crer. A Escritura diz que Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna não é uma vida transitória. Vida eterna não é uma vida finita. Vida eterna é para sempre. E você, onde passará a sua eternidade? A Escritura diz ainda, João 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E está dizendo que Ele é o único caminho, não existe atalhos, não existe outros caminhos. Querido, não importa a sua religião, não importa o que você tem professado até aqui. Eu estou querendo dizer para você que eu não estou falando para você de religião. Eu não estou falando de Comunidade Batista Ebenezer. Eu não estou falando de nenhuma denominação. Eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus.
Ele diz que Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela afirma que Jesus é o único caminho que conduz aos céus. Ele veio, abriu esse caminho com a morte de cruz. E esse caminho é um caminho estreito. Você não pode entrar com todas as suas bagagens. Você tem que tirar as mochilas do pecado, da sujeira que está na sua vida. Você tem que abandonar os seus pecados, largar a imundícia e seguir, ser limpo pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você precisa deixar os seus pecados. E quem sabe, meu amigo, meu irmão, você pode estar frequentando igreja, você que está me ouvindo, você pode ser membro de uma igreja, mas talvez você esteja em duplicidade. Uma hora tu está com pé com Deus, outra hora lá no mundo, na sua carne. Conserta a tua vida com Deus. O caminho que Jesus abriu é um caminho de santidade, é um caminho estreito. A Escritura diz que são poucos que entram por ele, por esse caminho. Existe o caminho largo, muitos entram por eles. Mas o caminho que Jesus abriu é um caminho estreito e que poucos entram. Você precisa deixar toda a bagagem lá de fora. Toda a bagagem. Deixa eu te falar. Conta-se que um mendigo, numa geada da madrugada, uma noite de muita geada, esse mendigo chegou numa mansão, tocou a campainha dessa mansão, e o dono daquela casa veio recebê-lo, e o dono da casa então virou para ele: olha, eu tenho um lugar sim para te acomodar aqui na minha casa, mas eu preciso que você deixe esse saco de lixo aí fora. Eu vou te dar roupas limpas, sabonete, desodorante, perfume. Você vai para o banheiro, vai tomar um banho, vai trocar de roupa. Aí você vai poder dormir aqui nessa mansão. E aquele mendigo, ele preferiu caminhar com seus valores naquela madrugada fria. E foi encontrado morto no outro dia. Muitos têm ouvido a palavra de Deus, mas insistem em continuar com os seus valores e têm morrido. Não tem tido chance de ter uma eternidade com Deus. O Senhor te chama e te ama, mas o Senhor fala: você precisa largar os seus valores, os seus pecados. Você precisa se purificar e viver de acordo com como eu quero, não como tu queres. Tem muitos morrendo, como aquele mendigo, porque tem ouvido a palavra de Deus, mas tem rasgado esta palavra, querendo adaptar esta palavra a seu estilo de vida. Não pode ser assim. Nós temos que adaptar a nossa vida de acordo com a palavra. Não adaptar a palavra ao nosso estilo de vida. Aí você terá a vida eterna. Então, querido, arrependimento é dar minha volta. Fé significa o ato de confiar e crer. A fé que salva deixa de colocar sua confiança em outras coisas. Você confia somente em Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude, que essa palavra ela possa gerar em você, produzir frutos de arrependimento em você, e que você possa, diante do Senhor, se posicionar com Ele, para a honra e a glória do nome do Senhor. Vamos orar neste momento. Ó Deus querido, eu quero te louvar e te agradecer pela sua palavra nesta noite. Quero te louvar, ó Deus, pela vida dos nossos ouvintes. Ó Deus querido, se há alguém que ouviu esta palavra, que precisa colocar a sua vida em ordem, que o Senhor venha fortalecer e dar condição a ele de colocar a sua vida em sintonia contigo, Pai. Se há alguém que ouviu essa palavra que está desviado,
O Senhor abençoe, Senhor Deus, e que ele retorne o quanto antes para Ti, Senhor. Não para a igreja, mas volte para Jesus. Nós queremos pedir, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja, Pai querido, abençoando todos os nossos ouvintes. E que esta palavra que gerou, que foi ministrada ao coração de cada um, gere frutos dignos de arrependimento. Pois oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Queria pedir os irmãos que estão aqui para ficar aqui comigo no altar, por favor. Pastor Wellington, aqui do lado. Pastor Wellington, eu queria que você pegasse o microfone sem fio, porque você vai convidar os líderes de células, o ministro de louvor, o pessoal do som, para ficarem aqui. Vamos estar um ao lado do outro, respeitando na distância, né? Amém? Glórias a Deus. Queria que vocês ficassem perfilados aqui um lado do outro, gente. Aqui vem para o meu lado aqui, pastor Wellington. O Fernando, do lado do pastor Wellington. Michele, Evelyn, William, aqui, William. Rodrigo. Amém? Glórias a Deus. Amém. Queridos, que privilégio. É algo atípico, né? A ceia online. Mas louvado seja Deus. E a Bíblia fala que... A Bíblia não fala, né, irmãos? Quantas vezes devemos tomar a ceia no mês? Ela fala, todas as vezes que o fizer. Então, todas as vezes que o fizer.
Então, na verdade, pode ser uma vez no ano, pode ser uma vez no mês, pode ser todos os dias, pode ser uma vez na semana. Então, na verdade, nós estamos aqui porque a ceia, tira o som, por favor. A ceia, ela promove comunhão. A ceia, ela promove comunhão. Então, na verdade, muitos acham que a ceia, ela te traz benefícios. Sim, o benefício que a ceia lhe traz porque o momento da ceia é um momento de conserto, um momento de acerto que nós precisamos ter com Deus e com o nosso próximo. A ceia é um momento de comunhão. E às vezes nem todas as pessoas que estão frequentando a igreja estão em comunhão. Não é verdade? Comunhão não é você estar todos os dias na igreja. Comunhão é você ter um bom relacionamento com todas as pessoas. Um relacionamento interpessoal, saudável, sadio, com as pessoas e com Deus. E a palavra de Deus, ela diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, você pode nos acompanhar. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Queridos, então aqui a palavra, ela nos exorta, nos ensina que cada um de nós tem que examinar a si mesmo. Então você que está na sua casa, está junto com a sua família, quem deve participar da ceia? É aquela pessoa que foi batizada e está em comunhão com uma igreja. Então ela pode participar, porque a Bíblia fala: quem come e bebe não discernindo o corpo de Cristo, come para a sua própria condenação. Não só quem não está, mas até mesmo você dentro da igreja, você tem que ter o discernimento daquilo que você está fazendo. Então a ceia é para todos aqueles membros de uma igreja evangélica que esteja em comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, com os membros da sua igreja. Então veja bem que é o momento oportuno que temos de nos acertar. Eu quero dizer para você, querido, que eu sempre digo que o perdão de Deus, ele é imediato. Você veja o ladrão da cruz, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu o poder de Deus, ele reconheceu o senhorio de Jesus, e Jesus o perdoou imediatamente. Ele não foi preciso ficar 1 ano fazendo consagração para ser perdoado. Então, quando nós genuinamente nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão para Deus, Ele nos perdoa imediatamente. Então, agora existe aquele pecado, né? Você quando peca, você peca contra Deus e contra o seu semelhante. E todas as vezes que você erra com o irmão, tu está errando primeiramente com Deus. Mas existe, por exemplo, vamos supor que você imagine mal de alguém. É pecado? É. Você pensou em falar mal de alguém? É pecado? É. Mas você não comentou, você apenas imaginou. Você pede perdão a Deus por isso. Agora, se você comentou de alguém para alguém, você precisa pedir perdão para Deus e até aquela pessoa pedir perdão para ela. Então, querido, é um momento sublime para nós, para você que está aí na sua casa. E eu quero, neste momento,
eu pedi e convidei o pastor Wellington. Pastor Wellington, ele é pastor de uma das nossas igrejas, que fica aqui no Capivari. Então eu convidei para ele fazer a parte do pão, tá? Então ele vai falar agora, e depois nós vamos estar ministrando o pão, né? E depois o cálice. Glórias a Deus. Graça e paz, amados. É um prazer estarmos juntos, poder estar juntamente com meu paizão, o apóstolo, juntamente com os irmãos. Bom, queridos, como o nosso apóstolo acabou de ministrar, né, nós vamos estar aqui falando a parte do pão. E no versículo 23, como fala que Jesus, assim como foi traído, ele tomou o pão, ele abençoou. O Espírito Santo de Deus, ele é tão tremendo que, assim, Jesus, naquele momento que ele ia ser traído, ele amou a todos, amou. E o pão, né, ele simboliza, né, para muitos, né, na tradição simboliza, muitos acham que o pão é como se fosse a carne de Jesus, mas nós sabemos que é um pão, e estamos aqui num momento simbólico, mas com uma realidade espiritual muito tremenda, porque nós estamos em comunhão com Deus e com os outros. E como o nosso apóstolo acabou de estar aqui ministrando para nós, é o momento de nós refletirmos na nossa vida, refletirmos como nós temos andado, como nós estamos vivendo diante de Deus, e nós repararmos os nossos relacionamentos, os nossos conflitos, para que possamos ter uma vida com Deus e com os irmãos adequada e abençoada. Amém? E nós vamos, nesse momento, né, como Jesus, ele deu graças, né, nós vamos estar dando graças ao Senhor. E o interessante que, só para finalizar essa parte do pão, Jesus, quando ele multiplicou o pão, ele também deu graças. Nesse momento de ceia, sei que nós não estamos aqui reunidos como igreja, né, presente, mas você está na sua casa, está com o seu pão, né, você está aí com o seu cálice, nós estamos compartilhando de Jesus. É o desejo dele naquele momento que ele compartilhou ali, multiplicou os pães, né, simbolizando ali espiritualmente que nesse tempo presente possamos também compartilhá-lo com os outros. Glórias a Deus. O Senhor Jesus disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Então nós vamos fazer o mesmo neste momento. Queria pedir o pastor Wellington para servir aos irmãos. Jesus, em sua palavra, diz o texto, pois recebi do Senhor, que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que nós realizamos a ceia, nós estamos trazendo à memória o sacrifício do Calvário, o que Jesus fez por nós. Então façamos o mesmo agora. Você que está em casa, vamos fazer juntos. Façamos o mesmo agora, em nome de Jesus, para a memória dele. Pedir a irmã Alexandra que ore, por favor. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te louvamos pelo teu grande amor, ó Pai, pelas nossas vidas, pelo privilégio de podermos ter comunhão contigo, Senhor. Esse momento tão importante, Senhor, das nossas vidas, onde nós
nos lembramos da comunhão que temos uns com os outros, mas principalmente da comunhão que temos com o Senhor. Deus, pedimos ao Senhor, ó Pai, que possamos ser cheios, preenchidos, ó Pai, todo momento da Tua presença, da Tua graça, do Teu favor, que a Tua misericórdia seja sobre nós, ó Deus, que não nos falte a Tua presença, Senhor, para continuarmos a nossa caminhada, porque sem Ti, verdadeiramente nada podemos fazer. Te damos graças, Senhor, por esse momento, Senhor, e que cada lar agora, Senhor Deus, possa também trazer a memória, Senhor Deus, do Senhor, do quanto é precioso ter comunhão contigo, do quanto nós sentimos falta da comunhão com os nossos irmãos, mas sabemos em Ti que tudo isso vai passar, e que em breve estaremos todos juntos celebrando a ceia do Senhor, celebrando a Tua vida, celebrando a Tua presença em nossas vidas e a vitória de Cristo sobre toda essa questão. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te exaltamos e Te louvamos e Te adoramos. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, a Escritura fala que depois de comer o pão, Jesus pegou o cálice e disse: este é o novo cálice da aliança que eu faço convosco. O cálice é a aliança do meu sangue, diz ele. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aliança do sangue. Pedro diz que nós não fomos comprados, irmãos, não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Jesus nos aliançou em Deus, dando a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu queria, meu irmão que está nos acompanhando aí na sua casa, que você pudesse entender a profundidade deste momento. O Senhor fez uma nova aliança conosco, uma aliança de sangue, é o novo pacto. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, no céu não vai haver denominação. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, nós estamos unidos a Cristo para sempre, estaremos eternamente. Então nós devemos começar a viver bem aqui, uns com os outros, porque nós já estamos na eternidade. Nós já estamos na eternidade. A eternidade começa quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E nós já vivemos a eternidade em Cristo. E todos fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. E neste momento vamos celebrar a Ele. E o faremos. Eu quero que você na sua casa, meu irmão, você pudesse fazer esse gesto que nós estamos fazendo aqui, levantando o seu cálice. E sinta-se o teu cálice trocado com todos os irmãos dessa igreja. Isso é um ato de comunhão, é uma atitude de comunhão, de amor que há entre nós. Então sinta-se trocado. E façamos o mesmo agora, em memória ao nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador.
Oremos ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor teve misericórdia de nós. Obrigado porque o Senhor nos alcançou pela sua graça, pelo teu poder. Obrigado, meu Deus, porque Jesus Cristo pagou o preço da cruz voluntariamente. Jesus se ofereceu para nos resgatar, mas o Senhor o honrou, porque o Senhor o libertou dentre os mortos, tirou dele dentre os mortos, ele vivo está à direita do Senhor. Obrigado porque temos fé e cremos na tua palavra. A tua palavra diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós não estivemos fisicamente com Jesus, mas ele está aqui neste lugar, está presente neste lugar em nossas vidas. E nós te louvamos, ó Deus, porque ele pagou o preço da cruz em meu lugar, em lugar de toda a humanidade. E que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, valorizar, ó Deus, o sacrifício da cruz do Calvário que Jesus pagou por nós. Muito obrigado, ó Deus, pois oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, nós estamos encerrando. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Nós queremos fazer algumas considerações finais. O pastor Wellington, ele é o pastor de uma das nossas igrejas, que fica ali no Capivari. Então os cultos se reúnem lá às quarta-feiras e domingo, né? Mas nesse período de pandemia, ele está fazendo uma live todas as quarta-feiras às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Bota lá, Comunidade Batista Ebenezer Capivari. Aí você vai ver, tá, a live com o pastor Wellington Silva, que tem sido uma bênção ali naquela igreja, tá bom? Então, e nós também, todas as terças e domingo, às 19 horas, nós estamos aqui com um culto online. Então, aguardo você, tá, meu querido? Na terça-feira, às 19 horas, vamos estar juntos, vamos ouvir a palavra, não é isso? Vamos valorizar aquilo que o Senhor tem para nos dar, para nos entregar, tá bom? Eu quero ali agradecer, meu irmão, meu amigo, pelo seu carinho, tá? Por estar nos acompanhando nas redes sociais, e que o Senhor esteja abençoando você de uma maneira muito especial, não só você, mas como também a sua família e todos os seus projetos. Que Deus abençoe. Até terça, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor. E eu quero aproveitar aqui e agradecer essa turma maravilhosa aqui, né? Nós temos aqui, não é isso? William, Michele, a Evelyn, a Fernanda, pastor Wellington, Rodrigo, Adriano, Alexandra, o Sérgio de Jesus, o Alexandre Oliveira, não é isso? Lá no som, para nós podermos estar realizando esse culto online. Que Deus abençoe a vida de vocês de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Glórias a Deus, a Ele, a honra, a glória e o louvor. Amém. Deus abençoe a todos, querido. Fica na paz.